Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá, mais tarde, o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Emmanuel. Bom, mais uma vez a gente traz mais um texto, dessa vez o texto do livro Fonte Viva, capítulo 38, para essa nossa conversa a partir dos textos do Chico Emmanuel, conversando sobre o Evangelho, interpretações do Evangelho, nos auxiliando a compreender o Evangelho nesse projeto do CEPAC, o Evangelho por Emmanuel. O título é Se Soubéssemos. O título é muito sugestivo e mais intrigante ainda é o versículo que o Emmanuel utilizou para esse texto. Ele escreveu o texto a partir desse versículo. É muito conhecido de todos nós e a gente sempre interpretou, acho que de uma maneira meio invertida. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é uma fala de Jesus, do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. A vida toda a gente imaginou Jesus sugerindo ao Pai que perdoássemos, porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Será que ele precisava pedir para o Pai para nos perdoar? O Pai não é a bondade absoluta? Será que ele precisava explicar para o Pai que é porque a gente não sabe o que a gente faz? Para um Pai que é onisciente? Então a gente já desconfia que Jesus não estava falando com a intenção de mostrar essas coisas para o Pai. Ele queria mostrar essas coisas para a gente. É mais uma exemplificação de Jesus. Aí Emmanuel deu a esse texto o título de Se Soubéssemos. Se soubéssemos é o quê? Compreensão, entendimento. Jesus estava mostrando que compreendeu, que entendeu, que entendia por que ele estava sendo crucificado, porque é por causa da ignorância humana. Ele estava mostrando que apesar da ignorância, apesar da traição, apesar da negação, apesar do abandono, apesar de tudo que estavam fazendo com ele, ele compreendia.
Então ele estava exemplificando a compreensão, ensinando para a gente a compreensão. Então, na verdade, essa fala de Jesus está ensinando para a gente, como tudo mais que Jesus fez, está ensinando para a gente, para nós, os imperfeitos, que nós não sabemos compreender, nós não sabemos entender, e depois a gente se arrepende. Se soubéssemos, não teríamos feito dessa forma. E muita coisa que a gente fica sabendo depois, a gente se arrepende de como fez. Porque quando a gente fez, a gente não sabia. Mas aí não adianta, porque a gente já fez, que a gente já deu causa, e aí a gente já sofreu a consequência. É nessa linha esse texto do Emmanuel. Ele cita várias situações de desarmonia com a lei divina. Ele cita várias condições de quebra dessa harmonia com a lei divina. Ele fala do homicida, do caluniador, do desertor, do ingrato, do egoísta, até do guloso ele fala, até do glutão. E cada uma dessas características, que é do sentimento, né, ele traz consequências que, se a pessoa soubesse, tivesse consciência, talvez não tivesse feito aquilo. Certamente o homicida não teria cometido o homicídio, o caluniador certamente não teria feito tanta calúnia, o desertor não tivesse abandonado a luta, o ingrato não tivesse reconhecido o benefício que ele recebeu, não tivesse tanta ingratidão, o egoísta tivesse enxergado os outros, não tivesse enxergado só a si mesmo, o glutão tivesse comido com mais educação, com mais equilíbrio, com mais harmonia, não tivesse agredido tanto o seu corpo. Todas essas coisas ele chama de porque a gente não sabe o que faz, né? Se a gente soubesse, a gente não faria isso. Olha que ensinamento. Olha o texto que Emmanuel escreveu a partir do versículo de Jesus. É por causa desse texto e desse título que a gente deduz que Jesus não estava falando, querendo pedir para que o Pai nos perdoasse, porque ele sabia do perdão do Pai. É bondade absoluta. Não precisava sugerir. E não precisava explicar também para o Pai que é porque a gente não sabe, porque a gente é ignorante. Porque a gente está submetido à lei divina. Nós somos imperfeitos. Mas estamos imperfeitos. Não somos de natureza e vamos permanecer imperfeitos eternamente. Nós somos temporariamente imperfeitos. Estamos em processo de aperfeiçoamento. Então a gente não sabia. Se soubéssemos, teríamos feito diferente. Mas vamos saber. E à medida em que a gente vai sabendo, a gente vai fazendo diferente. E à medida em que a gente vai sabendo, o que acontece? Como é que é esse saber? À medida em que a gente vai sabendo, a gente vai tendo mais consciência. E à medida que a gente vai tendo mais consciência, a gente vai tendo mais entendimento. Aí a gente está sabendo. E quando a gente sabe, tem consciência, compreende e entende, a gente não acusa, porque a gente reflete os ensinamentos da lei divina. Se Jesus não falasse de perdão, ele não seria Jesus. Então ele está falando do perdão porque é o coração dele que perdoa. Quando ele está falando para o Pai, ele está falando para a gente, ele está exemplificando para a gente. Como um monte de coisas que ele fez e falou, foi trazendo lições para a gente. Bom, olha o que Emmanuel fala em outro texto, que eu até trouxe essa questão do entendimento. Porque se soubéssemos, é o mesmo que se tivéssemos consciência, se tivéssemos entendimento, se tivéssemos compreensão, né? A consciência das consequências evitaria causas. Se eu tivesse consciência de muitas consequências, mas consciência mesmo, não é só a notícia não, porque o criminoso sabe que pode ser preso, mas ele não viveu lá na cadeia, ele não tem a consciência do que é aquilo. E se tivesse a consciência do que significa aquilo, as dores, as privações, as coisas que passa, se tivesse aquela experiência, aí ele saberia profundamente o que significa. Aí ele realmente não faria isso. Mas
Tem um outro texto que emana do livro Pensamento e Vida, que é sobre entendimento. E Emmanuel fala, olha, a criatura interessada na produção de reflexos mentais produtores de sua senda. O que significa produção de reflexos mentais produtores de sua senda? Parar de descumprir a lei divina. Eu vou refletir na minha mente, no meu pensamento, a lei divina. Eu vou refletir Jesus. Não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando Paulo de Tarso passou a refletir Jesus, refletir os ensinamentos de Jesus. Ele passou a produzir reflexos mentais protetores da sua própria senda. Olha a questão dos espinhos de Paulo de Tarso. Foi nesse momento que ele começou a compreender e deve ter imaginado, se soubesse, quanta coisa eu não teria feito. Aí ficaram aqueles espinhos na carne do Paulo de Tarso. Bom, mas se o texto diz, a criatura que está interessada na produção desses reflexos mentais em pensamentos melhores que protegem a sua vida, não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Não dispensará esse entendimento, essa compreensão como base da minha renovação espiritual. Emmanuel colocou aqui o entendimento como base da minha evolução. E quando Jesus compreendeu lá, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazes, ele mostrou que já tem a evolução. Ele não é o guia, ele não é o modelo, então ali ele foi o guia, ali ele foi o modelo, ali ele foi a exemplificação. Então, mais do que ao Pai, ele está sendo a exemplificação aos homens. Que a gente compreenda essa exemplificação e tenha também essa produção de reflexos mentais positivos, de entendimento, de compreensão, de perdão e etc., como alicerce para a nossa renovação. Se eu não tiver isso dentro de mim como base, dificilmente eu vou fazer o trabalho renovador sem quebrar novamente a harmonia com a lei divina. Aí Emmanuel diz, quando a gente está colérico, irritado, agressivo, áspero, que Jesus poderia estar naquele momento, ele podia estar irritado, colérico, agressivo, áspero, magoado, chateado, angustiado, triste com todo mundo, decepcionado. Quando coléricos, irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. Será que era isso que Jesus produzia para ele? Se ele não fosse o perdão naquele momento, ele ia estar produzindo desalento e intemperança. Se ele veio aqui exatamente para ser o caminho da esperança, do alento, como é que ele poderia exemplificar o desalento? Ele exemplificou o alento, né? Quando generosos, compreensivos, prestimosos e úteis, o que Jesus fez lá na cruz, pedindo perdão à nossa ignorância? Ele mostrou que era compreensivo. Ele exemplificou a sua compreensão. Ele exemplificou a sua condição de comunhão com o Pai. Né? Para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Essa era a intenção de Jesus. Né? Criar no mundo, criar nos seus seguidores a alegria, a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo. Em atividade reflexa. Porque quem faz o bem, recebe o bem. Não dava para esperar de Jesus fora do perdão, fora da compreensão. E ali é como se fosse ele expressando o seu sentimento. Ele expressou para o mundo o seu sentimento, né? E o seu perdão, a sua compreensão. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, não tinha nada de rancor, de mágoa, de ressentimento. Ali era reflexo do Pai. Eu e o Pai somos um. Não dava para esperar outra conduta de Jesus. Mas não dá para a gente imaginar que Jesus estava ensinando o Pai a perdoar. Não dá para a gente imaginar que Jesus estava contando para o Pai que a gente é imperfeito. Né? Não é bem isso. Né? Mas aí o Emmanuel diz, se o homicida conhecesse o tributo de dor que a vida lhe cobrará, ele preferiria não ter braços para deferir qualquer golpe. Se a gente
pensar no processo nosso de reencarnação, algumas reencarnações dolorosas, que às vezes um homicida até vem sem braço, um suicida até vem sem condições de cometer o suicídio, de tanta renitência no suicídio ou no assassinato e etc., vem sem condições de cometer isso, sem condições físicas. Isso é misericórdia, com o olhar do espírito, mas o olhar material é um coitado que veio sem condições físicas nenhuma. Mas se o homicida conhecesse, a dor do resgate, a dor da recomposição com a harmonia com a lei divina, que é arcar com as consequências dos seus atos, isso durante a vida, no mundo material, no mundo espiritual, é um resgate profundo. Né? Ele preferiria não ter braços para deferir qualquer golpe. Aí ele faz a mesma coisa do caluniador. Se o caluniador observasse o sofrimento que espera no seu acerto de contas com a verdade, o caluniador está fazendo o quê? Está desarmonizando a verdade. Ele está quebrando a verdade. E ele vai ter que se reencontrar com essa desarmonia da verdade. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Ele tá cometendo esse escândalo. É necessário porque ele é imperfeito, é normal. Não é necessário porque todo mundo não. É necessário no sentido de ser previsível entre os imperfeitos as imperfeições. E esse caluniador, ele vai ter que ter um acerto de contas com a verdade. Olha que expressão bonita, né? Se ele tivesse consciência disso, ele paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena que ele escreve. Ele pararia de falar ou de escrever aquela calúnia que ele está fazendo ou escrevendo. Se ele tivesse consciência de que ali na frente ele vai se reencontrar com o escândalo. Ai daquele por quem o escândalo vem. Então é falta de consciência. Aí ele não cumpre o dever. Aí ele não compreende. Aí ele não sabe. Aí o Emmanuel pega e diz o título do texto: Se soubéssemos. Fala a mesma coisa do desertor. Se o desertor é aquele que abandona, deserta, vai embora, deixa a luta, não quero mais, desiste, para, estaciona. Esse desertor, se enxergasse que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, olha, as trevas que ele mesmo vai caminhar, porque ele desertou da luz, esses são os mortos. Que Jesus falou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, são esses também que estão mortos para o espírito. Né? E as trevas vão furtar o contentamento de viver. Por causa do desertor, ele vai se sentir, olha a tristeza, olha a angústia, e olha o que o tempo traz isso. Né? Se ele tivesse essa consciência, ele ia ficar feliz, se deter feliz sobre as algemas santificantes dos deveres. Olha, se tivesse consciência das consequências de desertar, ele ficaria preso aos deveres. Ele teria força de cumprir os deveres. Na verdade, essas algemas dos deveres significam a libertação. E às vezes foi por uma falsa libertação que ele se algemou a esse desertor, que desertou da vida e caminhou para a morte espiritual. Essas coisas do Evangelho trazem a gente para lá e para cá, porque eles tratam dos mundos, né, dos elementos, elemento material, elemento espiritual, e a gente fica raciocinando para lá e para cá. Quando a gente consegue sair um pouco do raciocínio material e entra um pouquinho no raciocínio espiritual, esses evangelhos e essas linguagens do Emmanuel e do Evangelho dão uma encaixada na cabeça da gente. Mas é por pouco tempo que logo a gente volta para o nosso raciocínio convencional, normal, de encarnado. De quem olha o mundo com os olhos da carne, com todos os sentidos, somente com esses sentidos, e não aprofundamos os nossos sentidos. Não olhamos o espírito, olhamos só a letra. Se o ingrato
percebesse a amargura que vai invadir, que vai te invadir, o ingrato não teve o sentimento de gratidão. Ele vai sentir a amargura. Olha como esses sentimentos são interessantes, né? O homicida vai sentir a dor. O caluniador vai ter o sofrimento. O desertor vai ter o escuro, as trevas, né? Vai tirar o contentamento de viver. O escuro tira a luz, tira o brilho, tira a beleza. Fica o escuro é falta de luz, falta de esperança. O ingrato, amargura, vai sentir essa amargura. Ele não teria feito ele chama de delito da indiferença, ele categoriza a indiferença como um delito, mas é um delito contra a harmonia da lei divina, porque o normal, o entendimento, a compreensão é que seria o normal. E quando a gente não tem a compreensão, quando não tem o entendimento, não tem a gratidão, aí que vem essa indiferença. E fala do egoísta, se ele conhecesse, contemplasse, sentisse a solidão infernal que lhe aguarda. Olha, o egoísta vai encontrar com a solidão, se o ingrato encontra com a amargura, se o desertor perde o contentamento, se o caluniador encontra o sofrimento, o egoísta encontra a solidão. Ele não queria só para ele, vai ter só ele. Ele não compartilhou, ele não vai ter com quem compartilhar. Ele não dividiu, não vai ter com quem dividir. A solidão dolorida, a solidão do resgate, da recomposição, do reequilíbrio com a lei divina. Se esse egoísta contemplasse essa solidão infernal, que o aguarda por quê? Ai daquele porque um escândalo vem, porque é a lei divina. Não dá para escapar, não dá para dizer que eu sou isso ou aquilo, que eu sou filho de fulano, de fulana, que eu sou da diretoria. Não tem da diretoria. É causa e consequência, é ação, é reação. Então, se esse egoísta compreendesse, contemplasse, conseguisse enxergar a solidão que ele vai sentir, essa solidão infernal que o aguarda no momento certo, no momento em que ele reencontrar com o escândalo, vai ter um momento certo, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser na próxima encarnação, em algum momento ele vai se reencontrar com aquele escândalo, senão ele não avança. É o reencontro com os escândalos que simbolizam as aflições. Mas bem-aventurados os aflitos, aqueles que encontram as aflições dos escândalos cometidos e conseguem se reajustar com esses escândalos, com essas aflições, se reharmonizam, né? Mas se o egoísta contemplasse a solidão infernal que está aguardando, nunca se apartaria da prática da fraternidade e da cooperação. Ele nunca teria sido tão egoísta. Ele nunca teria buscado tanto só para si mesmo. O Emmanuel coloca aqui até o guloso, até o glutão. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, né? Ele se renderia o culto invariável à frugalidade e à harmonia. Ele ia cuidar da sua alimentação, da harmonia da sua alimentação, do peso da sua alimentação, da quantidade, da qualidade. Ele cuidaria mais do alimento também do corpo. E também a questão do alimento da alma, aquele insaciável, é um glutão das emoções. Nós somos, às vezes, glutões das emoções. Daquilo que nos dá prazer, tem o guloso do prazer, tem o glutão do prazer. Não é só do alimento material para o físico, né? Toda causa que traz desequilíbrio vai sofrer uma consequência que traz o equilíbrio de volta. Por isso que a dor é hospital e escola, por isso que a dor é remédio, por isso que a dor é ensinamento, porque ela não é castigo, ela é misericórdia.
Porque a dor é uma maneira de tirar a gente do erro, de tirar a gente desse inferno, de trazer novas oportunidades, de reencontrar com os escândalos que demos, de nos reharmonizarmos com esses escândalos e entrarmos de novo em harmonia com a lei divina. E aí o Emmanuel, já partindo já para a conclusão do texto, ele diz: se soubéssemos o quanto é terrível o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. O desrespeito às leis divinas são os escândalos. Mas se a gente soubesse como é difícil, e Jesus avisou, ai daquele por quem o escândalo vem, ai daquele, né, que comete esse escândalo. Não é o ai porque ele está ameaçando a vingança, não, ai daquele porque ele está avisando, a gente não conhece, porque a gente não sabe o que a gente faz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Né? É porque a gente não sabe o que a gente faz. E quando a gente vai aprendendo, a gente vai adquirindo consciência. E quando a gente adquire consciência, a gente aprende a andar de acordo com as leis divinas. O que é o bem? É tudo que está de acordo com a lei divina. O que é o mal? É tudo que está em desacordo com a lei divina. O que é o escândalo? É tudo que está em desacordo com a lei divina. O que é a recomposição com o escândalo? É tudo que volta a estar de acordo com a lei divina. E a lei divina é o quê? Equilíbrio, harmonia, justiça, amor, caridade. Tudo que foge disso acaba sendo contrário à lei de Deus. Né? E se a gente soubesse o resultado disso, a gente não nos afastaríamos do caminho reto. E qual é o caminho reto de cada um? Porque o caminho reto não é um só para todos. A gente não tem que fazer uma fileira num caminho infinito único. São caminhos diferentes. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos faz escolher caminhos diferentes para o mesmo destino. Todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam ao Pai, à comunhão com o Pai. Vai depender das nossas opções no dia a dia. Eu posso escolher caminhos que passam pelo homicídio, que passam pela calúnia, que passam pela ingratidão, pelo egoísmo e etc. Posso. Eu sou livre. Vão ser caminhos mais longos, caminhos mais difíceis, caminhos que às vezes me afastam da harmonia da lei divina. Tudo pode. Vou enfrentar mais tempestades, vou enfrentar mais dores. É a vida que a gente escolhe, é a vida que a gente leva. É o livre-arbítrio que favorece isso. Mas à medida em que a gente vai aprendendo, que a gente vai tendo mais consciência, a consciência traz a modificação do dever. A ideia que a gente tem de dever é proporcional à nossa consciência. Amplia a consciência, amplia o conhecimento dos deveres. E não só o conhecimento, amplia-se também a necessidade de cumprir o dever. Tem coisas que a gente não consegue fazer mais, porque nós ampliamos a nossa consciência. E como é que conhece o verdadeiro espírita? Pela sua revolução moral, pelo aquilo que ele já mudou, já transformou, né? E pela luta que ele faz de continuar se transformando. Então são dois momentos. O verdadeiro espírita faz a sua transformação moral. Como ela não é absoluta, ele precisa continuar nessa estrada indefinidamente até ficar em comunhão com o Pai. A consciência vai descortinando novos deveres. Novas consciências, novos deveres. Novas lutas. É uma grande estrada de luta. Mas no mundo tereis tribulações, tende bom ânimo. É esse bom ânimo que Jesus ensinou, né? E se a gente soubesse a dificuldade que é, o resultado complicado que é o desrespeito à desarmonia com as leis, o desrespeito às leis divinas, a desarmonia com as leis divinas, a gente faria tudo
para andar no caminho reto. E quem diz o caminho reto não é uma pessoa, não é outra pessoa, não é ninguém. Quem diz o caminho reto é a consciência. Porque quando eu agrido a minha consciência, ela me acusa. E quando eu amplio a minha consciência, ela vai ficando cada vez mais sensível. É um equipamento que vai ficando cada vez mais sensível. Vai captando cada vez mais os meus erros. E aí Emmanuel fecha. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Qual foi o exemplo de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele estava mostrando que ele e o Pai são um. A consciência plena de Jesus com o Pai. Perdoa a quem te fere e calunia, porque em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal não sabem o que fazem. Todos os que agem de maneira contrária à lei divina não sabem o que fazem. Por quê? Porque ainda não têm consciência do mal que estão fazendo. Todos nós, ignorantes ainda, cometemos o mal que a nossa ignorância ainda não trouxe para a nossa consciência. Quando chega para a nossa consciência, a gente não consegue cometer mais porque o dever fala alto. E aí toda vez que a gente fica nesse conflito, como dizia Paulo de Tarso, não faço o bem que quero, faço o mal que não quero, é porque muitas vezes estamos ainda sendo vencidos pela consciência velha, pelo homem velho. Aí o homem novo não chega. Essa foi a grande luta do Paulo de Tarso, do homem novo com o homem velho. Ele precisava trazer o homem novo, mas o homem velho teimava em existir. Ele já queria o homem novo, mas não tinha a força necessária ainda para ser o homem novo. O homem velho ainda conseguia prevalecer. Isso era só um exemplo também para a gente. Todos esses grandes nomes são exemplos para todos nós, para a gente observar, refletir e pensar. E aí a gente volta a falar do versículo do Evangelho de Lucas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí a gente já avalia de outra maneira esse texto. Jesus expressando toda a sua bondade, toda a sua comunhão com o Pai. E não Jesus ensinando o Pai a perdoar. E não Jesus contando para o Pai que a gente não sabia, se o Pai é onisciente. Ele está agindo de acordo com o que ele é. Um espírito como Jesus não teria outro comportamento senão o perdão. Porque ele reflete, ele e o Pai são um. Se ele e o Pai são um, ele reflete em tudo que ele faz, ele reflete o amor. Esse amor perfeito. E nós ainda refletimos um monte de imperfeições contrárias à lei divina. E aí a gente não sabe. Se soubéssemos, faríamos diferente. Como ainda não sabemos conscientemente, estamos a caminho. E a caminho, aos poucos, a gente vai aprendendo. E um dos mecanismos da lei divina para que a gente aprenda é exatamente esse. Ai daquele por quem o escândalo vem. Sem ameaça, sem punição, não. É com educação. Porque esse ai significa as consequências das minhas ações contrárias à lei divina, desencadeiam esse processo de reajuste, de reequilíbrio. E todas as vezes que eu causo desequilíbrio, desarmonia a essa lei, alguma coisa vem para harmonizar. E essa coisa que vem para harmonizar, muitas vezes, para mim, vai ser bastante dolorido. Bom, que Deus nos abençoe e até a próxima.